Amém. Nós temos pessoas que se inscreveram e que não vieram? Pessoas que se inscreveram e não vieram? Estou vendo várias cadeiras vazias. E as cadeiras vazias? É importante, queridos, vamos salientar algumas coisas. Igual, tinha gente querendo vir ao culto, me perguntou, falou, já finalizou as inscrições, então vai para o próximo. Então, isso nós precisamos da participação, da cooperação de todos, não é? Quem é o chato? É o pastor Emerson ou o pastor Denner, né? O Denner fica mais com a fama, mas nós precisamos de fato ter esse compromisso, essa ordem. Então gostaríamos que ao se inscrever, que você venha, não deixe para a última hora, faça isso mesmo, e vamos passar isso para frente, faz parte do nosso compromisso com o Senhor, né? Uma vida de ordem, a ordem na vida, tá certo? Então pessoas deixaram de vir hoje pela manhã por não ter mais vaga, desde ontem à noite me perguntaram, né? Encerrou, não tem jeito. Então pedimos essa participação de todos, que é muito importante. Vamos à edificação da palavra, né? Receber de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Nós estamos iniciando a série Fundamentos. E alguns assuntos, né, que serão ministrados nessa série. E hoje nós vamos começar pela ministração sobre pecado. Como que eu posso sair daqui nessa manhã edificado, renovado, fortalecido em relação a esse tema? Eu espero que você esteja com o seu coração de fato aberto para o que Deus quer falar a você. Nós vamos fazer uma leitura mais extensa do versículo 12, entrando um pouco também no capítulo 6. Então, Romanos 5, a partir do versículo 12, e vamos ler alguns versículos do capítulo 6, tá? Então a palavra do Senhor diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante?
De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, o que para ele morremos? Versículo 12 agora. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Fala conosco, Deus. Fala aos nossos corações. Ministra, nós precisamos da bênção do Senhor. Nós precisamos desse agir do Senhor, edificando o nosso espírito nessa manhã. Estamos com o coração aberto para o Senhor. Eis aqui, Deus, a minha vida. Ministra o meu coração. Ministra aos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Afinal de contas, o que é o pecado? Como que nós podemos definir o pecado? Em Gênesis nós temos Deus criando o homem e colocando ele no jardim do Éden, um lugar com todas as condições ideais para uma vida de qualidade, para que ele vivesse bem. Deus preparou tudo, mas Deus estabeleceu um limite. Deus estabeleceu regras. E Deus disse tudo que o homem poderia fazer e disse também o que ele não deveria fazer. Deus deu ao homem o livre arbítrio, que é exatamente a liberdade de escolha. Queridos, se há algo que define nossas vidas, a nossa qualidade de vida, é exatamente a nossa capacidade de escolha. Você tem um poder de decisão nas suas mãos. Nós nos movemos por desejos ou impulsos físicos. Nós somos atraídos também, queridos, por sentimentos ou por uma energia emocional que nos leva a ter a vontade e nós exercemos o poder de decisão, o poder de escolha de forma permanente e infelizmente a maior parte do tempo com uma tendência a errar, a fazermos escolhas erradas. Por que razão? Mesmo as pessoas mais disciplinadas, mesmo as pessoas mais conscientes, mesmo aqueles que têm uma consciência cristã de que precisam viver de forma assertiva, estão por causa do pecado. Pecaminosa. Você já nasceu realmente com essa natureza pecaminosa. Então veja o que Paulo diz no versículo de número 12, voltando a Romanos 5, versículo 12. Ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Em outras palavras, todos já nascem pecadores. Nós herdamos o pecado original de Adão e Eva. Pois quando Deus disse: olha, aqui está o fruto ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comam, porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Mas de todas as árvores comerás livremente. Queridos, Deus nos dá uma variedade de opções, de escolhas saudáveis.
Mas Deus, Ele deixa muito claro que há coisas que nós não devemos fazer, e uma delas é exatamente fazer a escolha pelo pecado. Fazer a escolha pelo pecado é fazer a escolha daquilo que faz mal a nós, que gera morte, que traz destruição. E de fato, o pecado trouxe consequências. 3 tipos de morte, ou 3 características da morte. Primeiro, a morte física. Ninguém vai sobreviver a essa realidade, do desafio de vencer a morte física. Ninguém, senão aqueles que estiverem vivos quando do retorno do Senhor Jesus Cristo, Todos vamos passar pela morte. E aliás, essa é uma experiência que não gostamos, não queremos, não desejamos. Ela nunca será bem-vinda, ela nunca vai ser natural. Nós vamos sempre sofrer com a presença da morte. Quando ela se manifesta, ela faz estragos. Mas às vezes nós estamos brincando, nós vivemos de uma forma displicente em relação à morte. Ela vai chegar, ela virá, ela é uma consequência. A morte física, morte física, tá? É uma consequência do pecado. Mas em que consistiu então esse pecado? Desobedecer a Deus. Pecado é toda desobediência a Deus. Pecado, queridos, tem a ver com abrirmos mão de fazer a vontade de Deus, de nos relacionarmos com Deus para fazermos aquilo que Deus não quer, para seguirmos os interesses ou os desejos do nosso coração enganoso. A maior parte do tempo nós estamos tendo problemas na vida porque estamos seguindo os nossos sentimentos. Eu gosto quando Jeremias fala, enganoso é o coração. Jeremias 17:10, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Todas as vezes que nós seguimos os nossos sentimentos, todas as vezes que aquela vontade imediata produzida por sentimentos em nossa alma, ela é colocada em prática, ela deixa suas consequências. Alguém fez algo que você não gostou, você se sente péssimo, e vem uma vontade, qual é? Maltratar, desprezar, rejeitar, punir, criar aversão, barreiras. Queridos, estamos afetados, há uma semente do pecado realmente em nós. Então, como consequência, a morte física, mas como consequência também nós temos o quê? A morte espiritual. Nós perdemos a capacidade de nos relacionarmos com Deus, nós perdemos a capacidade de buscar a Deus. Separação de Deus, algo então nessa natureza que nos afasta de Deus, algo nessa natureza que nos faz desejar ou nos aproximarmos daquilo que oferece risco, que traz prejuízos para a nossa vida. Todos nasceram com a semente da morte, todos vão morrer fisicamente, mas todos nasceram também com essa natureza espiritual decaída. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, versículo 1, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, separados de Deus. Separados de Deus. Mas, queridos, há um efeito do pecado que de fato pode ser vencido: a morte eterna. Romanos 6:23, Paulo diz: o salário do pecado é a morte.
salário do pecado é a morte. Então você tenha a presença da morte como algo que você não vai poder vencer fisicamente. Você tem também a presença da morte como uma separação espiritual, um desligamento de Deus, que você pode vencer porque Jesus Cristo veio. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus veio para nos ligar ao Pai. Mas Jesus também veio para nos dar o livramento da separação eterna. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Se há uma natureza pecaminosa, se o pecado atingiu o ser humano, é tremendo saber que Deus estabeleceu um plano, de redenção, um plano de resgate. Nós temos aqui Paulo então dizendo: olha, todos pecaram sim, pela morte de um todos morreram, mas olha o que diz o versículo de número 15: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Queridos, Deus estabeleceu um plano de solução do problema do pecado. Deus executou esse plano de solução para o problema do pecado. Jesus Cristo veio exatamente para trazer o homem de volta, para resgatar o homem, para atrair o homem. Queridos, aquilo que nós não poderíamos fazer por causa da natureza pecaminosa, perdemos a capacidade de buscar a Deus, mas Deus em Cristo, Ele nos oferece esse dom, essa graça maravilhosa, Jesus, o seu Filho amado, para morrer por nós na cruz do Calvário, para nos atrair. Queridos, hoje nós somos de fato atraídos, e essa semente do pecado que espiritualmente nos desvinculou, ela pode ser de fato vencida, desfeita pela obra de Cristo Jesus. Essa inimizade, essa resistência, essa dificuldade que temos de fazer o que tem que ser feito, de escolhermos o que precisamos escolher, em Cristo a nossa história muda. Fala o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, é uma palavra assim tremenda. Jesus diz: não fosse vós que me escolhesses a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. O plano de Deus, ao enviar seu Filho, Jesus Cristo, então começa a funcionar nesta realidade existencial, na vida daqueles que são confrontados por Jesus. Daí a importância, amados, de nós estarmos de fato como igreja, anunciando, proclamando o Evangelho, pregando Jesus Cristo, dizendo aos homens
cuja natureza pecaminosa os domina, que vão morrer fisicamente, estão mortos espiritualmente, separados de Deus, que Cristo vem para trazê-los de volta, para dar-lhes vida, para ressuscitá-los espiritualmente. No capítulo 6 aqui, Paulo fala dessa ressurreição em Cristo. Nós precisamos proclamar o Evangelho. Jesus nos buscou, Jesus nos trouxe de volta ao relacionamento com o Pai, e Ele diz: eu vos escolhi, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Então, quando o Evangelho é pregado, nós estamos pregando o Evangelho que de fato traz o ser humano, é o Evangelho de Jesus, que traz o ser humano para o relacionamento com o Pai, para o relacionamento com Deus. Aquele que é capaz de mudar, de transformar, de tocar o coração, de tirar a insensibilidade espiritual e de estabelecer no homem a consciência do pecado, a necessidade da busca a Deus e o poder para vencer o pecado. Começamos a vencer o pecado exatamente em Cristo, exatamente quando confrontados pela palavra que nos liberta, exatamente quando somos amados, desafiados pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando a palavra de Deus é pregada, é o poder de Deus chegando para vencer, para trazer esse homem de volta ao relacionamento com Deus. É o poder de Deus para vencer a natureza pecaminosa. Por isso nós temos que compreender algumas verdades importantes sobre a importância, sobre o valor da pregação do Evangelho. O próprio Jesus que disse que nos escolheu, ou que nos chamou, né? É aquele que também disse: eu vos designei. Você que foi alcançado para vencer o pecado em Cristo Jesus, também foi designado por Jesus. Ele diz: para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Em João 15, a mensagem é: quem está ligado vai dar frutos, e quem dá frutos tem a recompensa do Senhor, recebe a recompensa do Senhor. E dentre elas, queridos, olha que coisa tremenda, Ele diz: olha, para que tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele vos conceda. É um vínculo, é um nível de relacionamento, de intimidade. Nós temos batido na tecla sobre a importância da vida devocional, da leitura, da oração, da busca de Deus. Queridos, nós não podemos perder isso. Deus nos tem chamado a vivermos intensamente a vontade dEle. Estamos vivendo dias difíceis. A mente humana tende a uma aceleração, né? A viver realmente acelerada. Ontem, durante o dia, minha mente estava tão acelerada em relação a toda essa realidade de caos, do afastamento da humanidade de Deus. Como estamos percebendo o ser humano se desumanizando, como vemos todos os dias. Há poucos dias eu estava vendo sobre uma pesquisa com os jovens americanos, questionados sobre se eles concordariam que quem matar o filhote da águia americana precisa ser punido com muito rigor. E a conclusão é: tem que ser crime. Qualquer um que matar um filhote da águia americana é criminoso, né? Tem que ser punido. Mas uma outra questão foi colocada: você é a favor ou contra o aborto?
E a pesquisa mostrando que a grande maioria é favorável ao aborto. Ou seja, não pode matar o filhote de uma águia, mas pode matar o filhote do ser humano. É crime você ofender animais, mas não é crime matar um ser humano indefeso. E numa mesma sequência, veio uma aprovação de uma lei nos Estados Unidos, pelos deputados, para não punir profissionais da área de saúde que se negarem a oferecer atendimento a um bebê que sobreviver ao aborto. Ou seja, se o médico se recusar a não dar atendimento a um bebê que sobreviveu ao aborto, ele não pode ser punido. Nenhum profissional pode ser punido. Queridos, isso é a natureza pecaminosa, essa é a desestruturação, e nós estamos percebendo que cada vez mais isso está piorando. O que é isso? É o pecado, é a natureza pecaminosa. Nós passamos a concordar com tantas coisas absurdas, estamos vivendo dias difíceis, e queridos, as coisas vão piorar. Eu não sou profeta da catástrofe, né? Mas os últimos dias, eles são marcados por problemas, né? Por tribulações, por grandes conflitos, e as coisas estão piorando. Como é importante nós nos atermos ao fato de que temos que vencer de fato o pecado e as suas consequências. Se não podemos vencer a morte física, nenhum de nós vai poder vencê-la mesmo. Nós podemos vencer a morte espiritual. Em Cristo Jesus você tem uma nova vida, e se você tem uma nova vida em Cristo Jesus, você vai viver como é necessário para que você tenha a vida eterna em Cristo Jesus, a solução de Deus para o problema do pecado. Mas tem um ponto importante, queridos. De fato, esse texto nos mostra que nós somos capacitados a vencer o pecado, mesmo tendo nascido com a natureza pecaminosa. Recebemos a solução de Deus para o problema do pecado, mas nós somos capacitados a vencer o pecado. Muitas vezes nós estamos vivendo como escravos do pecado. Muitas vezes nós estamos permitindo que o pecado nos domine. É claro que nós temos um inimigo que ele trabalha muito em cima da nossa natureza, dos nossos impulsos e desejos emocionais. Esse nos devorar, mas Pedro disse: resisti-lhe firmes na fé. Tiago disse: olha, achegai-vos a Deus, ele se achegará a vós outros. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Todo crente tem essa luta, tem que enfrentar realmente esse inimigo que vem tentar nos envolver. Mas quantos estão botando a culpa realmente no diabo? Quantos estão como Eva dizendo: ô Senhor, né? Quando Deus pergunta a Adão: o que você fez? Não, a mulher que o Senhor me deu, comeu, me deu. Mas o que você fez, Eva? Senhor, a cobra que o Senhor colocou no jardim. Então sempre tem alguém responsável pelos nossos erros, alguém que nós tentamos responsabilizar pelos nossos erros. E é importante, quando nós refletimos sobre o pecado, queridos, sobre o fato de Deus nos capacitar a vencer o pecado. O pecado não pode ser, de fato, o que irá prevalecer
nas nossas vidas. Eu quero salientar dois textos. Primeiro, 1 João 1,8. João diz assim: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, a nós mesmos nos enganamos. Então, se alguém disser que não peca, que não tem pecado, olha, você tem uma natureza pecaminosa, mas você recebeu uma nova natureza agora em Cristo Jesus. E se você tem essa nova natureza em Cristo Jesus, você tem capacidade, você tem poder, você tem realmente uma habilidade espiritual a ser colocada em prática. Então, eu quero enfatizar o versículo 14 de Romanos, capítulo 6. Vamos lá? Volta lá em Romanos 6, versículo 14. Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Pastor, o senhor quer dizer que eu vou ficar 100% isento do pecado? Eu quero te dizer que a graça de Deus, se a semente da morte foi introduzida em você pela desobediência de Adão, do primeiro Adão, a semente da vida foi estabelecida em você, foi introduzida em você pelo segundo Adão, pela graça. Você recebeu uma nova natureza. E de fato a Bíblia fala então de uma guerra entre essas duas naturezas. Esta velha natureza quer te levar ao pecado, mas a nova natureza, ela te habilita a vencer o pecado. Você não vai dizer que não tem a natureza pecaminosa, porque então nós ainda permanecemos com essa natureza, mas recebemos a nova natureza em Cristo Jesus, e esta nova natureza é aquela natureza que te capacita a dizer: tá, o que eu estou sentindo, o que eu estou desejando, a vontade que está dentro de mim, ela pode ser vencida, ela tem que ser vencida. O Senhor disse: não coma, porque se comer você vai morrer. Queridos, hoje nós temos sim como dizer: aquilo é errado, isso é errado, Deus não quer para a minha vida. Mas tem algo dentro de mim que me impulsiona para isso. Mas tem uma natureza dentro de você que diz o seguinte, mesmo com muita vontade de fazer aquilo que você não deve, faça o que é necessário fazer. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas Ele disse antes: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Sabe, a sua natureza em Cristo, nova natureza, essa natureza espiritual que foi te dada por Jesus, ela é mais forte, ela é poderosa para dizer não, ela é poderosa para dizer sim, ela é poderosa para dizer: o pecado não vai ter domínio sobre a minha vida. Você está cheio de razão, muitas vezes é assim que funciona, queridos. Estamos cheios de razão. Ah, que sentimento! Você já ouviu a expressão dar na cara? Cuidado com essa expressão, né? Vou te dar na cara. Tem horas que o desejo pode até vir de dar na cara de alguém, tá? Mas há uma natureza em Cristo Jesus dentro de você que te diz, mesmo com vontade de fazer algo, né?
de dar vazão a um sentimento, a um desejo, porque eu fui humilhado, porque eu fui massacrado, porque eu fui injustiçado, você vai dizer: eu não vou dar na cara, e eu não vou ficar com um desejo, escondido dentro de mim, de dar na cara de alguém. Eu quero que você entenda que são mínimas coisas, são pequenas coisas, que muitas vezes estão corroendo a sua vida, ou prevalecendo dentro de você. O pecado tendo domínio? Pois se a palavra diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque a graça de Deus, ela está dentro de você. Porque a graça de Deus está dentro de nós. Porque nós somos alcançados pela graça de Deus. Queridos, nós nos tornamos aptos a vencer o pecado. Sabemos que devemos buscar a Deus de forma permanente e incessante. Mas sabemos que muitas vezes, não fazendo algumas coisas que Deus não quer que nós façamos, talvez você até diga: nem sei que pecado eu estou tendo, porque eu estou cometendo, porque eu não faço coisas que eu fazia há muito tempo, parei mesmo, definitivamente. Eu quero que você pense sobre o seguinte: o pecado consiste em você fazer aquilo que você não deve, que Deus não quer para você, que destrói a sua vida. Mas talvez o mais sério dentro de nós, sabe o que é? É não buscarmos a Deus como deveríamos. É não estarmos vivendo num nível de relacionamento com Deus como deveríamos. Eu sei que muitos crentes não roubam, não matam, não se apropriam do que é dos outros, não cobiçam o que é dos outros, são honestos, são sérios, são responsáveis, mas estão pecando por não buscar a Deus como deveriam, por não se relacionarem com Deus como deveriam. E nós precisamos sim dizer a Deus: Senhor, me perdoa por não fazer aquilo que eu deveria fazer. Eu vejo que quando Paulo diz: olha, o mal que eu não quero, esse eu faço, o bem que eu quero, esse eu não faço. Eu acho que um dos problemas sérios de Paulo tinha a ver exatamente como muitos fazem, deixando de buscar a Deus, deixando de se extremar no relacionamento com Deus. Acho que Paulo estava dizendo que por mais que eu busque, por mais que eu acho que esse é um dos que nós temos vivido nos últimos dias. Precisamos mais. Precisamos, Senhor, precisamos ser que fazer realmente, se está fazendo alguma coisa que Deus não quer, que esse pecado fique para trás, mas que você possa fazer tudo o que Deus quer, e que você diga: Deus, eis-me aqui, eu quero que o Senhor me prepare para viver a eternidade, da glória do Senhor. Eu quero que você fique de pé nesse instante. Nós vamos estar orando nesse momento final, e um propósito dessa ministração realmente é nos equiparmos, equipar a igreja para vencer o pecado, para viver uma vida de santidade, para viver o relacionamento com Deus, para ser intenso. Uma irmã me compartilhou no início, desse culto, que tem buscado a Deus como nunca. Louvo ao Senhor por sua vida, minha irmã. Continue buscando ao Senhor.
intensifique ainda mais. Às vezes você não pode estar visitando uma pessoa, entrando na casa dela, mas visita uma pessoa em oração, clame a Deus, coloque diante de Deus a vida dela, a família dela. Deus quer nos usar nesse sentido. É tempo de nós sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Sabemos que Jesus se sacrificou por nós, para que nós pudéssemos viver essa vida abundante, onde o pecado não tem domínio sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos nesse momento. Se conscientize de que essa palavra, ela te oferece, informações ou conteúdos sobre essa consciência do pecado. Não negamos a natureza pecaminosa, não negamos as consequências do pecado, mas fomos habilitados em Cristo para vencer o pecado. Diga para Deus nessa manhã: eu quero vencer o pecado. Diga para Deus nessa manhã: eu quero viver uma vida de santidade. Diga para Deus nessa manhã: o pecado não vai ter domínio sobre a minha vida. Aquele que te chamou para que você o sirva, para que você o honre, é o Deus que te habilita, é o Deus que ofereceu graça a você, e esta graça na sua vida faz de você alguém capaz de vencer o pecado. Então se coloca diante do Senhor nesse momento, se apresente a Deus como quem vai poder dizer: o pecado não terá domínio sobre a minha vida. Declare isso, diga isso. Se algum pecado que tem dominado a sua vida, abra o seu coração, confesse isso. Se há falta de perdão, se há falta de amor, se há cobiça, se há desejos no seu coração que você tem alimentado, que você sabe que não é vontade de Deus, abre mão disso. Diga para Deus que você reconhece que Jesus Cristo, como seu advogado, é a certeza de que seus pecados serão perdoados. Essa é uma manhã de desafio para vencermos o pecado. Falhas nós confessamos e seguimos na sua. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alvo que anel, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que anel, que anel, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Alvo mais que a neve, alvo mais
bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se este sangue lavar, mais alvo que a neve eu serei. Senhor, aqui estamos diante do Senhor, clamando para que realmente a graça do Senhor seja superabundante, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. A consciência de termos nascido em pecado, a consciência de que a morte física é uma realidade invencível, e que a morte espiritual, ela em Cristo Jesus pode ser vencida, e que nós em Cristo Jesus somos habilitados a vencermos o pecado. Deus, nós não temos que ser escravos do pecado, nós não temos que ser dominados pelo pecado. Mesmo que tenhamos um inimigo que nos assedia, mesmo que tenhamos um inimigo que se aproveita desta fraqueza, que se aproveita desta natureza, que tenta nos levar a um nível de conflito, a uma vida conflitante entre o pecado e a santidade, entre aquilo que não agrada ao Senhor e aquilo que agrada ao Senhor. Deus, nós queremos sair daqui nessa noite, nessa manhã, tomados por essa graça, tomados por essa convicção, que em nome de Jesus, o Senhor nos habilite a vencermos o pecado todos os dias, a dizermos não a essa natureza pecaminosa, a dizermos não, Deus, a essa tendência à separação de Deus, do Senhor, a dizermos sim para o Senhor. Uma nova natureza, e agora podemos dizer sim, o pecado não terá domínio sobre nós, sobre as nossas vidas. Deus, capacita a tua igreja, derrama a tua unção sobre o teu povo, que o Espírito Santo continue fluindo e ministrando no coração de cada um. Deus, que as nossas convicções sejam renovadas e fortalecidas, que o Espírito Santo continue trabalhando em nossas vidas, intercedendo, ensinando, direcionando, nos instruindo, nos confortando, nos consolando. Oh Deus, nós pedimos que nesta manhã, se há alguma aflição, se há alguma angústia decorrente de problemas, de enfermidade, de problemas financeiros, de problemas de relacionamento, oh Deus, de conflitos familiares, oh Deus, até mesmo também em relação a essa pressão social que vem sobre as nossas vidas, que o Senhor esteja ministrando sobre o teu povo. Tira os fardos, tira as cargas. Deus, traz alívio, nos ensine realmente a viver a realidade do descanso em Cristo Jesus. E assim o Senhor ministre sobre a tua igreja. E obrigado por esse tempo. E obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito
estejam sobre vós, amados, povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém? Dá um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. O pecado não terá domínio sobre a sua vida. Você é habilitado em Cristo para vencer o pecado e andar em santidade. Amém? Vão na paz do Senhor, na bênção do Senhor. Tenha um dia abençoado. E incentive aqueles que não vieram, né? A estarem se inscrevendo e participando dos nossos cultos, então. Vá na bênção. Amém. Amém, querido. Glória a Deus.